o pastor Daniel, pastor Davi e a pastora Carla, Daniel, Davi e Carla, continuam com a gente aqui. Daniel botou aqui, estou aqui, hein? Estou aqui. Estão lá esperando a gente, daqui a 28 horas eles estão chegando em Teresópolis, se Deus quiser. Olha, deixa eu falar com vocês sobre a Original Drogaria, que está fazendo também o exame, fazendo o exame do Covid. Você pode passar lá, tem no Alto, tem na Várzea, quem fez o colégio estadual, você pode fazer o exame do Covid na Original Drogaria. Agora, deixa eu falar com vocês sobre os telefones da Original Drogaria, os delivery, né? Esse delivery de bom sucesso é o que está funcionando muito. Pessoal ali do interior, pessoal de Vieira, pessoal de Santa Rosa, pessoal de Água Quente, está comprando na Original Drogaria de bom sucesso. No delivery é o 2641-1886 ou 988496913. É o delivery de bom sucesso. O de Vargem Grande é o 3643-2727 ou 988495812. Esse é o delivery de Vargem Grande. A gente fala disso todo dia com vocês. O do Alto é o 2642-0050 e o da Várzea é 2742-2727. É só chegar lá, procurar a turma toda lá na Original Drogaria, inclusive para fazer o exame do Covid. Se você quiser, pode fazer o exame do Covid na Original Drogaria. Professora Rita, que você já conhece, trazendo hoje o professor Gabriel. E eles vão falar de um assunto extremamente importante. A gente está falando aí desde cedo sobre volta às aulas, né? Eles vão falar sobre a internacionalização do ensino depois da pandemia, Rita. Bom ter você aqui mais uma vez. É uma alegria estar aqui com você, com o seu público. E hoje, ao lado do professor Gabriel Lopes, nossa, para mim está sendo uma manhã extremamente honrosa, ainda mais quando o assunto é educação, né, Hélio? Então, apresenta o professor Gabriel para a gente. Bom, vou deixar o professor Daniel fazer a apresentação dele. Vamos lá, professor. Bom dia, Hélio. Bom dia, professora Rita. Bom dia a todos os espectadores que estão acompanhando aí essa participação nossa aqui no Diário, na parte da manhã. Eu sou o professor Gabriel Lopes, eu presido a Logos University International e o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre a questão da internacionalização educacional e o desdobramento dela, né, após essa pandemia. Eu acho que a gente pode explorar muito o professor Gabriel. A gente estava ali conversando, né, antes da gente subir para o teu estúdio. E você sabe, o professor, quando se junta, não dá outra coisa a não ser falar de educação, né? E a cada momento, assim, a cada fala, a gente vai aprendendo e percebendo como que a gente precisa avançar, né, Hélio? Você conhece a minha trajetória toda, sempre atuando nessa área do mundo do trabalho, né, da educação corporativa, e a gente estava fazendo uma troca ali embaixo, eu e o professor Gabriel, e falando, né, exatamente como é que essa internacionalização vai ajudar muito o nosso país, mas assim, ainda tem uma estrada, não é isso, professor? Grande, né? Antes da gente entrar nesse assunto, que eu acho que a pergunta que eu vou fazer, eu vou acabar chegando aí, né? O que, aliás, são duas. Você acha que as aulas devem voltar agora para as crianças? Então, eu não tenho assim conhecimento de como é que a área não é a tua área de educação. Não é minha praia, né? Eu sempre atuei já há 25 anos, sempre no ensino superior, né? Mas eu acredito que a Secretaria de Educação ela deve estar cumprindo todos os protocolos de segurança. Com certeza, eu acompanho isso, né? Muito. E a gente sempre ouve falar assim, mas por que vai começar as aulas? Aí vem o carnaval, por que não começa depois do carnaval? Porque existe um planejamento, né? Inclusive das crianças, da adaptação, do horário, desse retorno. Então, assim, não me sinto segura, porque eu não tenho informações para poder dar uma opinião, mas eu acredito muito na equipe da Secretaria de Educação. Não, isso com certeza. Eu tenho acompanhado o trabalho deles e eles estão fazendo o melhor possível, né? Mas é que com esse crescimento da Omicron, isso assustou um pouco. E como todas as crianças ainda não foram vacinadas, os pais estão um pouco receosos. Volta ou não volta? Seria 7 de fevereiro. Agora, a ideia é voltar depois do carnaval, porque também não vai se perder nada. É onde eu queria chegar. Vai se perder o quê? 15 dias.
Mas nós já perdemos 2 anos, Sim, ou sim. não perdemos. Eu queria ouvir vocês falando sobre isso. Desculpa, só enfiar um outro assunto. Não, imagina. Mas, de repente, tem a ver com a internacionalização. Sim. Eu só queria fazer uma provocação aqui para os pais, né? Porque é óbvio que a gente tem muita preocupação com os nossos filhos, né? Mas também não adianta não encaminhar para a escola e encaminhar para outros ambientes também que vão correr risco. Caramba, eu ia falar isso. Tá bom? É só uma provocação. Eu ia falar. Então, professora Rita, Hélio, eu acredito que nós enfrentamos um desafio, e esse desafio a gente tem que tentar sublimar essa situação e trazer isso para uma reflexão mais profunda. O que nós aprendemos com isso, né? O que nós precisamos melhorar para isso? Nós vivemos um mundo tecnológico que muita coisa que nos agrada, nós buscamos. Então, ou seja, todos nós praticamente, hoje todo mundo utiliza WhatsApp, utiliza internet e recursos tecnológicos. E as pessoas ainda encontram justificativa para dizer que esses recursos talvez não sejam suficientes para um processo de aprendizagem, um processo de educação. É óbvio, né, que a socialização, o contato ali face-to-face é importante para a educação num todo. Mas nós temos que começar também a modernizar, né, começar a trazer um pouco mais essa tecnologia, não só como uma distração, mas também como um processo realmente de ensino, de aprendizagem. Isso tudo é um desafio, né? Nós precisamos melhorar isso, certo? Detectar quais são as falhas que ocorreram no processo realmente de aprendizagem, no processo de educação, tanto dos adolescentes, dos adultos, das crianças, nesse mesmo processo, né? E corrigir essas falhas. Tomar como exemplo a própria Finlândia, que utiliza mecanismos tecnológicos, tecnologia educacional há muitos anos, e é um dos melhores índices educacionais do mundo, né? Utiliza tablets, computadores em sala de aula, para poder incentivar as crianças a estudar. Também até a própria metodologia da gamificação, que hoje em dia existe e é uma metodologia muito bem empregada, com resultados aí, resultados muito claros, né, para todos Treinamento das organizações a gente só faz agora através da gamificação, né? É um tipo de desenvolvimento, né, de habilidades e competências feita através dos games. Sim. Então, é a tecnologia aí a nosso favor, não é isso, professor? A pandemia causou assim, um estrago enorme, mas também nós temos que tentar tirar disso alguma coisa positiva para poder fazer com que a educação melhore, né? Não simplesmente apontar ali quais são os prejuízos que nós tivemos. Nós temos agora que observar naquilo que nós podemos melhorar, naquilo que nós podemos avançar, né, em matéria de aprendizagem, em matéria de educação. Isso no geral, mas a gente tem situação no país, professor, que não tem nem computador, colégios que não tem isso. Como é que vai atingir esse público? Esse já é o primeiro problema que nós temos que enfrentar, né? Vamos dizer assim, a questão toda vamos falar um pouquinho sobre os filósofos da educação, eles dizem que eles não têm todas as respostas, mas eles possuem condições de elaborar as melhores perguntas, né? Os melhores questionamentos. E assim, isso é o que orbita a inteligência, a ciência em si. Não é simplesmente ter as respostas, né? Esgotar um assunto é pretensão além da conta. Então, assim, nós temos esse primeiro problema, que são os recursos tecnológicos limitados em várias regiões do Brasil. Esse é um problema que o governo federal precisa enfrentar. E acredito que já esteja enfrentando, né? A pandemia veio como digamos assim, um motivo para que a tecnologia educacional pudesse, então, avançar para esses locais também. Esse, de fato, é um problema e precisa ser trabalhado, precisa ser sanado. Tecnologia hoje existe em todo mundo, né? Não é crível que que comunidades do Brasil não tenham acesso mais à tecnologia. Hoje, até tribos indígenas têm telefone celular, os índios andam com aparelhos celulares na cintura. Então, nós precisamos, sim, ampliar esse nosso alcance, né? Levar a tecnologia até esses locais que ainda estão carentes disso. É uma política de governo que precisa ser implantada e precisa ser trabalhada com foco em eficiência, em eficácia, atingindo resultados que são palpáveis aí, que vão fazer com que as crianças tenham, de fato, uma aprendizagem, tenham um processo de evolução acadêmica aí que mudem esse paradigma que a gente enfrenta todo dia. Você tem conhecimento, professor, se todas as universidades, ou quase todas, estão fazendo algum estudo, que tipo de ajuda eles estão tentando dar para essa dificuldade da educação no Brasil em extremos, né? Porque a situação aqui é de extremos. Você tem aqui uma situação muito boa em alguns estados, mas extrema pobreza em outros. Existe algum estudo das universidades? É aquele velho debate da desigualdade, né? De fato, existe isso. E não é um privilégio do Brasil. Isso aí tem
Todos os países sofrem com isso. Quase todos, né? Você falou da Finlândia, mas a Finlândia, a situação educacional é outra. Exatamente. É um exemplo, mas também né? é um país muito pequeno. É aquela velha situação que a gente sempre enfrenta. Nós precisamos observar qual é a ferramenta que foi usada para atingir o sucesso. Mesmo que tenham essas diferenças de número, extensão territorial, nós precisamos realmente buscar tecnologias educacionais, e é óbvio que a gente não vai conseguir aplicar 100% dessa mesma ideia que é aplicada lá fora, mas nós podemos criar aqui modelos híbridos, né, que tenham, digamos assim, um contraste com a nossa realidade, mas que cheguem, de fato, a um resultado bom, vamos dizer assim. Mas eu acredito, Hélio, que essa questão da educação em si, né, das pesquisas que envolvem esse período de pandemia, o que foi aplicado, o que pode ser melhorado, isso vem sendo debatido sim pelas universidades. Tanto universidades brasileiras como estrangeiras. A própria Logos University International, nós temos lá cerca de mais ou menos umas 5 ou 6 pesquisas, dissertação de mestrado, que foram produzidas com foco nas dificuldades proporcionadas aí pela própria pandemia, né? Nesse momento, esse obstáculo que foi criado pela pandemia no que diz respeito à educação. Eu acredito que as universidades estão sim trabalhando ciência em cima disso, estão sim debatendo esse assunto, né? E, de fato, a gente precisa fazer isso aí. A gente precisa debater, precisa conversar sobre isso. Precisa trazer ideias sobre isso. Toda a comunidade precisa participar disso. A academia é isso, é a participação de todos em busca de um determinado resultado. Não é só a participação de quem está ali na cátedra, não. É a participação de todas as pessoas, cidadãos no geral, para que a gente consiga alcançar um resultado, né? O resultado é fruto do meio. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade para que os resultados positivos cheguem, né? Então, é preciso debater isso aí sim. É preciso que as ideias cheguem. E é preciso que novos projetos, né, com a mente aberta, fora da caixa, realmente, que novas ideias sejam implementadas. Rita, à vontade, tá? Você sabe que eu sou aluna do professor Daniel, né? Eu agora estou no doutorado. Não dá para parar, né? Sim, lógico. Você sabe, óbvio. né? E aí o professor Daniel é o meu orientador, não é isso, professor? E quando a gente fala dessa discussão, dessa ampliação desses modelos, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de um modelo educacional que ainda é muito, vamos dizer, não é questionado, né? Mas é muito pouco discutido, que é essa questão das metodologias, da pesquisa e da internacionalização do ensino no nosso país. É isso que a gente quer começar a provocar as pessoas aqui, a pensarem, como o professor falou, né? Não adianta a gente ficar fechado na academia. O nosso propósito, a nossa missão de vida, pelo menos eu penso assim, é de devolver isso para a sociedade, de alguma forma. E eu acredito que muitos pensem como eu, né? Por isso que a ciência está sempre avançando e devolvendo isso para a sociedade. E o que a gente quer é realmente uma educação cada vez melhor. Não é isso, professor? Exatamente. O assunto, e o público está acompanhando, a professora Rita, o assunto internacionalização educacional, esse termo já passou por uma série de modificações. E agora o entendimento, inclusive, já é um pouco diferente do que era antes da pandemia. Antes certo? bastava ir fazer um intercâmbio, era internacionalização do estudo. A gente tem aqui em Teresópolis uma escola que se chama Escola do Canadá. Isso é internacionalização, mas a gente está falando de algo mais. Não é isso, professor? Exatamente. Antes da pandemia, vamos dizer assim, a internacionalização se resumia a processos de imersão, de intercâmbio educacional em outras instituições de ensino, ou na mesma instituição de ensino, fora do país, né? Hoje, a internacionalização educacional é completamente diferente disso. A internacionalização educacional, esse tema amadureceu muito, justamente por conta da pandemia. É praticamente impossível você encontrar uma universidade estrangeira hoje que não tenha ensino à distância. Praticamente todas hoje têm algum modelo de ensino à distância. Veio para ficar. Veio para ficar, com certeza. Algumas já trabalhavam ensino à distância. Já tinha antes. E outras modernizaram, outras implantaram correndo para ver isso funcionar, mas percebeu isso aí. E o que mudou na internacionalização educacional? Antes, a internacionalização educacional era um processo que ocorria apenas através de intercâmbio e imersão. Ponto. Hoje não. Hoje a internacionalização educacional é uma realidade, mesmo que você não saia do seu país, né? O ensino à distância, hoje, ele pode ser realizado com grandes universidades no mundo inteiro. Hoje a pessoa pode fazer isso, né? Plataformas de ensino, por exemplo, como o Coursera, nós temos, inclusive, nosso campus dentro do Coursera também. O Coursera, ele permite que a pessoa faça
cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento profissional na Edinburgh University, na Harvard, na Columbia, Massachusetts State University, em várias universidades do mundo inteiro, né? A pessoa tem acesso a isso. E muitas vezes cursos, inclusive, que são gratuitos. Isso é o que nós chamamos de internacionalização educacional. E por que isso é importante? Basta você parar para pensar no seguinte, Hélio. Nós podemos dizer que mais de 90% dos reitores das universidades brasileiras possuem algum curso fora do país. Por que eles fazem curso fora do país? É porque é melhor? Não. É porque eles precisam enxergar como o ensino é aplicado fora daqui. Né? Nós precisamos romper essas fronteiras, essa questão territorialista que ainda é colocada na educação brasileira, para poder enxergar como eles estão fazendo lá fora. Como eu disse, nós não vamos conseguir aplicar 100% das metodologias que são aplicadas em outros países, porque a realidade é diferente. Mas nós podemos criar modelos híbridos de ensino que reflitam a realidade daquilo que nós precisamos, que debatam os problemas que nós temos. Porque é para isso que a educação existe. A educação existe para enxergar determinados problemas e propor algumas soluções, hipóteses de solução. Então, educação não é simplesmente para conferir um diploma, um papel, né? E aí, é claro, a gente tem algumas críticas também que são importantes serem feitas e que criam obstáculos que, de certa forma, são subjetivos, são psicológicos, na mente das pessoas. Por exemplo, eu estava falando com a professora Rita agora há pouco, uma das aberrações que eu enxergo e que é preciso se debater esse assunto é aquela brincadeira de colocar um certificado válido em todo o território nacional. Ora bolas, capital intelectual tem fronteira? O seu capital intelectual é feito apenas para você exercê-lo aqui dentro de Teresópolis? É um absurdo, né? Não tem válido em todo o território nacional. Não, o teu conhecimento vai além disso. É o único capital que não pode ser tirado, é o capital intelectual. Então, um primeiro passo é parar de enxergar a educação como se fosse algo apenas brasileiro. Educação é para todos. Educação não tem fronteira. Isso já é dito pela própria Unesco, né? Então, nós precisamos, sim, tratar a internacionalização educacional como algo acessível para todas as pessoas, né? Uma realidade disso, Hélio e Rita, é a questão da própria Universidade de Oxford, que agora está vindo para o Brasil. O Brasil está recebendo pela primeira vez uma universidade estrangeira, de nome, muito conhecida, né? Sendo agora implantado aqui no Brasil 3 núcleos dela, 3 polos, 3 unidades de pesquisa dela para oferta de, inclusive, mestrado e doutorado. Até pouco tempo atrás, a nossa coordenação de aperfeiçoamento, que é a CAPES, né, que regula os cursos de mestrado e doutorado, entendia isso como invasão da soberania do território nacional. Ora bolas, é mais um debate territorialista. A educação fica cerceada, fica limitada. Isso prejudica todo mundo. Nós precisamos abrir realmente a nossa mentalidade, fazer com que as tecnologias educacionais cheguem no Brasil e que elas possam proporcionar a evolução de todos nós. Porque, afinal de contas, isso é o bem, né? Nós queremos evoluir, nós queremos crescer. Nós queremos crescer intelectualmente, nós queremos produzir materiais que sejam realmente, que façam a diferença para as pessoas no meio profissional. Isso tem que passar naturalmente pelo Ministério da Educação, né? Pelo MEC. Por incrível que pareça, existe o Brasil é tudo muito contraditório, né? O que acontece? Olha só, nós temos aí uma Constituição Federal e a Constituição Federal é interpretada de acordo com cada caso, né? Isso é a independência que os juízes têm, interpretação da lei de acordo com o caso. O Ministério da Educação, obviamente, ele deveria, vamos dizer assim, de acordo com os princípios que regem o próprio Ministério da Educação, ele deveria, sim, se pronunciar em relação a essa questão. Acredito que não vá, porque isso aí foi um acordo feito direto pela Presidência da República, pelo Ministério da Saúde, junto com a universidade lá fora. Então, acredito que isso aí realmente já pegou aí, hierarquicamente falando, né, uma decisão lá do Presidente da República. Então, e não vai ser discutido. Acredito que não será discutido. E, de certa forma, também, eu tenho aqui mais uma, assim, sem qualquer tipo de censura, eu tenho aqui uma opinião que eu acho que é importante em relação a isso. Eu acredito que até é bom que não se debata isso, porque eu sou a favor do debate em todas as instâncias, mas acredito que é bom que não se debata isso, porque o que acontece? Nós ainda temos uma síndrome de baixa autoestima profissional na área da educação, e muitos vão ser contra isso. Algo que me assusta consideravelmente, porque isso é para benefício de todos. Mas muitos vão criar obstáculos, vão criar razões, isso vai se descontrolar, isso não vai acontecer. Olha, todos os países permitem isso. Existem diversas universidades brasileiras que atuam nos Estados Unidos da América. Universidade brasileira, com unidade de ensino em território norte-americano. Tem várias. As universidades são credenciadas no Brasil para ensino à distância e abrem polos nos Estados Unidos. E o americano está preocupado com isso? Claro que não. Ele sabe o que ele está ensinando, ele sabe o que ele tem a oferecer para a sua comunidade. Então, isso não amedronta o americano. Eu acho que nós, brasileiros, nosso país é um país enorme, com muita capacidade.
nosso povo é um povo com muita capacidade, eu acho que a gente não tem que temer a isso. E abrir esse debate também só vai atrasar o processo. E nós estamos num momento que a gente precisa fazer a educação melhorar. E a gente ficar debatendo se pode ou não pode, se é permitido ou não é permitido, é muito complicado. O nosso Ministério da Educação, infelizmente, ainda exerce um poder muito coercivo. Né? Autoriza, não autoriza, libera, não libera, regula, não regula, enquanto o sistema educacional lá fora não faz isso. O sistema educacional lá fora já está dentro dos processos de acreditação completamente diferentes do Brasil. E a ideia do processo de acreditação é fortalecer os pontos fracos da educação ofertada pelas instituições de ensino superior. Diferente do Brasil. O Brasil ainda está naquele processo de concurso meio que público para a educação. Aprova ou não aprova o curso, reprova ou não aprova. Você tem 1 estrela, 2 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Isso aí é coisa ultrapassada, entende, Hélio? Ok, eu vou rapidamente para o comercial, a gente continua com esse tema naturalmente, e ainda você vai ver, acompanhar a gente aí nos telejornais, nos jornais aqui da Diário, sobre a volta às aulas, né? Eu, domingo, por exemplo, fui ao Comari, e o Comari estava socado de gente no domingo, né? E a criançada toda na piscina, toda Mas não pode ir à escola, mas não pode ir à escola. A criançada toda no parquinho, a criançada toda na piscina... Enfim, tinha muita gente dentro do Comari, né? Então, e o Comari vai estar funcionando normalmente, aliás, até funcionando também às terças-feiras, nesse período agora o Comari está funcionando. Então, a criançada vai aproveitar aí, indo para os clubes, né? Agora, em Teresópolis, Serra Média. Serra Média está aqui pertinho da gente, ao lado da Igreja Universal, em frente à SEDAI. Mais de 30 especialidades, além de terapias complementares, exames laboratoriais e a saúde do trabalhador. Nos exames laboratoriais, você tem o check-up, o hemograma completo, por R$40. Serra Lab, na Serra Média, aqui ao lado da Igreja Universal, onde era o antigo Cinema Alvorada. Nós voltamos já.